Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre os conflitos que envolvem nações tão antigas quanto Irã e Israel? O que isso tem a ver com os cristãos? Hoje, vamos mergulhar na história e na fé para entender o papel dessas nações e o que esse confronto representa para o povo de Deus. Fique conosco, porque as revelações podem surpreender e mudar a sua visão sobre o que está acontecendo no mundo. Se você chegou agora, te damos as boas-vindas ao canal Bíblia Descomplicada. Meu nome é Pedro Ferreira e aqui nesse canal nós refletimos sobre as mensagens que Jesus nos deixou através da Bíblia. Se isso te interessa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. A história de Israel é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais da fé cristã. Desde os tempos de Abraão, a quem Deus prometeu fazer uma grande nação, Israel se tornou a terra prometida, não apenas geograficamente, mas espiritualmente para os cristãos ao redor do mundo. Abraão é considerado o pai da fé, e foi a partir de sua obediência que a promessa de Deus começou a se desenrolar. Gênesis 12:2 registra as palavras do Senhor: "Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Essa promessa não se limitou a Abraão, mas foi transmitida através de gerações. Ao longo do Antigo Testamento, vemos Israel como o povo escolhido, separado para servir a Deus e ser um canal de bênçãos para todas as nações. Porém, a jornada de Israel não foi fácil. Guerras, cativeiros e desafios constantes marcaram sua trajetória. Ainda assim, Deus permaneceu fiel às suas promessas, e essa fidelidade foi comprovada ao longo da história. Para os cristãos, Israel não é apenas um lugar no mapa, mas o local onde as promessas de salvação começaram a se manifestar. Jesus, o Salvador, nasceu em Israel, cumprindo as profecias messiânicas. É importante lembrar que, para os cristãos, Israel também tem um papel crucial nas profecias dos últimos tempos. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que os eventos futuros, incluindo o retorno de Cristo, estão intimamente ligados a essa nação. Jesus, em Mateus 24, descreveu sinais relacionados ao fim dos tempos e fez menção à figueira, que muitos interpretam como uma metáfora para Israel. Portanto, Israel não é apenas uma nação antiga com raízes bíblicas, mas um símbolo da esperança futura para os cristãos. Irã, conhecido no passado como Pérsia, também desempenha um papel significativo na narrativa bíblica. Embora o foco principal da Bíblia esteja em Israel, a Pérsia foi uma nação-chave em momentos cruciais da história do povo de Deus. Quando Israel foi levado para o exílio babilônico, foi o rei persa Ciro quem permitiu o retorno dos judeus para sua terra natal e a reconstrução do Templo de Jerusalém, conforme registrado em Esdras 1:1-4. Esse evento histórico foi um dos mais importantes para a preservação da identidade e fé do povo judeu. E Ciro, um rei pagão, foi chamado de ungido por Deus. Isso nos mostra que, mesmo fora da aliança direta com Israel, nações estrangeiras podem ser usadas como instrumentos nas mãos de Deus. O Irã moderno, no entanto, tomou um rumo muito diferente de suas raízes bíblicas. Atualmente, é um dos principais antagonistas de Israel na região do Oriente Médio. O antagonismo entre as duas nações se intensificou após a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, quando o país adotou uma postura mais radical em relação ao Ocidente e Israel. Hoje, o Irã apoia grupos que têm como objetivo a destruição de Israel, o que coloca essas duas nações em uma trajetória de confronto. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus sempre esteve no controle da história. O fato de Ciro, um rei persa, ter sido um instrumento de libertação para o povo de Deus nos faz lembrar que, mesmo em tempos de conflito, há espaço para o cumprimento do plano divino.
Para os cristãos, essa história é um lembrete de que Deus pode usar qualquer nação para cumprir seus propósitos e que não devemos perder a esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. O conflito entre Irã e Israel não é apenas uma questão política ou militar. Ele carrega consigo implicações espirituais profundas. Muitos cristãos, ao observar o crescente embate entre essas nações, recorrem às Escrituras para entender se esses eventos estão relacionados às profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Uma das passagens mais frequentemente mencionadas é Ezequiel 38 e 39, que descreve a guerra de Gog e Magog. Nessas profecias, vemos uma coalizão de nações que se levanta contra Israel. E alguns estudiosos acreditam que o Irã, junto com outras nações do Oriente Médio, pode estar envolvido nesse conflito final. Além disso, Jesus alertou seus discípulos sobre guerras e rumores de guerras como um dos sinais dos últimos tempos. Mateus 24:6. Embora os cristãos sejam chamados para viver em paz e buscar a reconciliação, não podemos ignorar que a Bíblia nos avisa sobre conflitos que precederão o retorno de Cristo. Isso não significa que devemos temer, mas sim estar atentos aos sinais e confiar no plano soberano de Deus. O relacionamento entre Irã e Israel hoje é marcado por profunda hostilidade. O governo iraniano não reconhece o direito de Israel existir e tem financiado grupos que promovem ataques contra o Estado judeu. Israel, por sua vez, tem reagido com medidas defensivas e, em alguns casos, ataques preventivos para proteger seu território. Esse cenário de constante tensão faz com que muitos cristãos vejam paralelos com as profecias bíblicas que falam sobre batalhas nos últimos dias. Para os cristãos, a principal lição desse conflito não é o medo, mas a confiança em Deus. Sabemos que a Bíblia descreve um futuro em que Cristo voltará para estabelecer seu reino de paz, e enquanto isso, somos chamados para orar pela paz de Jerusalém, Salmos 122:6, e esperar com esperança e fé o cumprimento das promessas divinas. Diante das tensões crescentes entre Irã e Israel, os cristãos têm uma responsabilidade espiritual clara: promover a paz e interceder pelas nações. Jesus, em seu sermão no monte, declarou: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." Mateus 5:9. Essa declaração nos lembra que, mesmo em meio a conflitos globais, os cristãos devem ser agentes de paz e reconciliação. Não podemos nos render ao medo ou à raiva, mas devemos seguir o exemplo de Cristo, que nos ensinou a amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mateus 5:44. O conflito entre Irã e Israel pode parecer distante para muitos cristãos ao redor do mundo, mas a verdade é que ele afeta toda a humanidade. Quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofremos. Portanto, nossa resposta ao conflito deve ser de compaixão e intercessão. A Bíblia nos instrui a orar pelas autoridades e pelos líderes das nações para que tomem decisões sábias e justas. 1 Timóteo 2, versículo 1 a 2. Além disso, devemos nos lembrar de que Deus é soberano sobre todas as nações. O conflito pode parecer sem solução à luz dos acontecimentos atuais, mas Deus tem o controle da história. Ele usou nações pagãs no passado para cumprir seus propósitos e continua a trabalhar nos bastidores da história. Como cristãos, somos chamados para confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos completamente as circunstâncias. Em momentos como este, é vital que a igreja seja um exemplo de fé, esperança e amor. Devemos orar pela paz de Jerusalém, mas também pela paz entre todas as nações. No final das contas, nosso papel é refletir a luz de Cristo em um mundo de trevas e ser embaixadores do reino de Deus, onde não há guerra, apenas paz eterna. À medida que os cristãos observam os eventos que se desenrolam no Oriente Médio, é importante lembrar que nosso papel é buscar a paz, orar e confiar no plano soberano de Deus.
As nações podem se levantar umas contra as outras, mas o reino de Deus é eterno, e sua paz transcende qualquer conflito. Que sejamos instrumentos de reconciliação e luz neste mundo. E você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia? Conheça o Manual da Bíblia. Nele você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo seu aprendizado da palavra ser muito mais simples. Você pode estudar com seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe.